Quem como Deus? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Santa Tarde, Canção Nova. Dá para ser melhor, força. Santa Tarde, Canção Nova. Que alegria poder estar aqui com cada um de vocês. A Sônia, Venâncio, o Padre Jesus, todos que também estão conosco aqui. Que bom que o Senhor nos reúne aqui com um tema tão especial neste sábado, dia também de Nossa Senhora. Nós vamos continuar meditando Maria, Mãe da Esperança, mas agora esta mãe que nos conduz a um sim, a vencermos todo o medo e dar este sim a Deus sem reservas. Eu quero convidar você a abrir a palavra, abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Essa passagem que o Senhor trouxe ao meu coração enquanto rezava por este momento. Atos 16, no versículo 31. Quando Paulo e Silas vão dizer assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. É uma promessa de Deus para nós hoje, amém? É uma promessa de Deus hoje para você também. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua família. Nós vamos iniciar falando das promessas de Deus. Isso é maravilhoso. O nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus que cumpre as suas promessas. E exatamente por causa desta fidelidade de Deus, que nós podemos sim e devemos sim dar um sim sem reservas ao Senhor. Vamos entender por onde Nossa Senhora deseja nos conduzir nesta tarde. E eu quero começar com um exemplo muito claro. Certa vez uma senhora precisou tomar uma condução, pegar um ônibus para ir a um determinado lugar e era a primeira vez que ela fazia aquilo. Então ela foi até uma parada. Alguns de vocês aqui já tomaram ônibus também, já tomei bastante. Aqueles bem apertados, né? Que para subir alguém tem que descer alguém. E essa senhora foi para aquela parada, mas ela nunca tinha feito isso, nem tinha sido instruída. Então ela ficou ali e ela pensou consigo: bom, se eu estiver na parada, o ônibus que vai passar vai ver que eu estou e vai parar. É assim, gente? Sim ou não? Não. Mas ela não foi instruída e ela estava ali. E passou o ônibus, passou o segundo ônibus, passou o terceiro ônibus. E alguém que observava de longe, num comércio ali perto, começou a ficar inquieto porque viu que aquela senhora estava há muito tempo naquela parada. Nós sabemos que para um ônibus parar, são pelo menos uma dessas duas coisas tem que acontecer. Alguém que está dentro tem que pedir parada, ou quem está fora vai solicitar esta parada, é isso? Não é? Então aquele homem de longe começou a ficar inquieto. Aquela senhora estava esperando, já fazia 30 minutos, 1 hora, 2 horas, e ele falou: não, eu vou lá, não tem condições. Todos os ônibus desta linha, todos os ônibus que passam aqui, já passaram nessas 2 horas e esta senhora continua ali. Talvez ela esteja precisando de alguma coisa. E ele foi até ela: minha senhora, está tudo bem? Sim, está. A senhora está precisando de alguma coisa? Ela: bom, de um ônibus, né? E ele: então, mas todos os ônibus já passaram aqui. Ela disse: pois é, acredita que nenhum parou para mim? Que motoristas mal educados. E ele disse: mas senhora, a senhora deu sinal para eles?
para que eles parassem. Sinal? Sim. A senhora precisa dar o sinal, estender a sua mão, pedir parada. E ela, poxa, eu não sabia disso. Então, quando o próximo ônibus apontou o circular, ela então ergueu a mão e aí sim, aquele ônibus parou e ela subiu e prosseguiu a sua viagem. Veja, parece engraçado, mas muitas vezes nós podemos estar assim, esperando as promessas de Deus desse jeito. Nós até estamos esperando, mas nós ainda não fizemos a nossa parte. Porque nós pensamos que esperar em Deus, muitas vezes, é cruzar os braços e deixar então tudo por conta de Deus. É assim, gente? Não é assim. A promessa de Deus é para mim e para você, mas para que ela se cumpra na minha e na sua vida, nós precisamos dar o sinal. Nós precisamos estender as mãos. Nós precisamos fazer a nossa parte. Veja bem, Jesus escolheu, reuniu 12 apóstolos. Ele chamou 12 homens, instruiu, formou aqueles homens. E tudo aquilo que ele prometeu, ele cumpriu. Todas as promessas que Jesus fez, então, se cumpriram. No entanto, essas promessas que se cumpriram na vida dos demais, ela não se cumpriu de maneira pessoal, ela não se cumpriu na vida de Judas. O problema foi da parte de Deus? Judas não pode dizer, essa promessa se cumpriu na minha vida, não. Porque na verdade, ele não entrou com o seu sim, ele não entrou com a sua obediência, ele não entrou com a sua adesão total e plena ao plano de Deus. A promessa do Senhor se cumpriu na história. Jesus entregou-se, Jesus instituiu a Eucaristia, Jesus nos redimiu, Jesus prometeu continuar a ficar conosco até o fim, Jesus prometeu o Paráclito, Jesus prometeu que enviaria o Consolador, e tudo isso aconteceu. Nós vimos o cumprimento das promessas de Deus. A Sagrada Escritura é o livro das promessas de Deus, do cumprimento das promessas de Deus. Como é belo quando nós folheamos, rezamos, lemos como o Antigo Testamento e vemos já ali profeta Isaías, Miqueias, já desenhando, já delineando, já escrevendo a história, já profetizando a vinda do Messias. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E tu, Belém, a menor, de ti sairá o rei de Israel. E quando nós vamos lá para o Novo Testamento, nós encontramos o que, gente? Num espaço aí de séculos. Pode até demorar, mas a promessa de Deus se cumprirá. E nós tocamos o cumprimento das promessas de Deus. Mas essas promessas se cumprem de maneira pessoal na vida daqueles que manifestam então essa adesão total, plena à vontade de Deus. Aquela senhora do ponto de ônibus, vocês lembram? Ela podia simplesmente ter ignorado aquela palavra que veio ao seu encontro. Aquele homem disse: Senhora, tu precisas dar o sinal. A senhora precisa erguer a sua mão e pedir parada. Ela poderia ter dado de ombros e ter dito: isso eu não vou fazer, eu tenho vergonha. Não, eu não acredito que é assim. Talvez seja de um outro modo, eu vou tentar descobrir. Ela poderia não ter obedecido àquela palavra. E é claro que eu estou falando de uma palavra humana. Às vezes nós nos encontramos com pessoas que de fato mentem para nós, porque a palavra humana, ela nem sempre, ela vem com precisão, ela é falha, de fato imprecisa. Nós vacilamos, nós mudamos muito. Quantos que prometem fidelidade para sempre, quantos que prometem e não conseguem levar essa palavra até o fim. Mas a palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus, ela é eficaz. Como vai dizer o apóstolo, a palavra de Deus, ela penetra, a palavra de Deus, ela é cortante, a palavra de Deus, ela realiza.
Então aquela senhora obedece uma palavra, e isso para dizer que, para que nós vejamos o cumprimento da promessa, e para que a nossa espera tenha um fim, nós precisamos obedecer esta palavra. Nós precisamos aderir a esta palavra, viver esta palavra. E aqui nós não poderíamos nos voltar para outra pessoa neste momento no acampamento mariano, senão para a Santíssima Virgem Maria. Ela é a Senhora do sim, é a Senhora da obediência, é a Senhora da esperança. Nossa Senhora manifesta essa adesão total e plena. E vamos lá então para o que está na palavra. Não esqueça da promessa: crê e será salvo tu e a tua família. É promessa de Deus. Agora vamos tocar com a Virgem Maria o que eu e você nós precisamos fazer para que esta palavra se realize. Nós podemos ir lá para o Evangelho segundo São Lucas. No iniciozinho, no início deste Evangelho, capítulo 1, nós temos o anúncio do anjo à Santíssima Virgem Maria. E olha, é uma passagem de grandes promessas. Por isso que eu falei, nós vamos falar das promessas de Deus. E o anjo, quando vai anunciar à Santíssima Virgem, Lucas capítulo 1, versículo 30 e seguintes, o anjo então disse: não tenha medo, Maria, porque encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Percebem quantas promessas o anjo faz? Vamos perceber aqui. O anjo vai dizer: conceberás e darás à luz um filho. A primeira promessa: conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Depois ele vai dizer, a segunda promessa: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Em seguida, o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. É a terceira promessa. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Nós temos aqui pelo menos 5 promessas. São todas promessas do anjo do Senhor à Santíssima Virgem Maria. E Santa Isabel vai dizer mais à frente que Nossa Senhora é bem-aventurada, ela é feliz porque ela o quê, gente? Ela acreditou. Você acredita que Deus também cumprirá as promessas que Ele fez na sua vida? Bom, eu acredito que a presença de vocês aqui já é uma resposta. Porque não é fácil, diante de tantos afazeres, de tantos compromissos, vocês atenderam o chamado do Senhor para estarem aqui. Porque na verdade há uma promessa de Deus. E a presença de vocês aqui é um sim. É um sim a Deus. É um sim ao chamado que Deus fez para estar aqui neste final de semana, para dedicar este sábado, este domingo, à oração, ao louvor. E nenhum de vocês voltará para casa de mãos vazias. Nenhum. Porque Deus fez uma promessa. E Deus cumpre as suas promessas. Nossa Senhora, ela vê então e ela vive o cumprimento de cada uma das promessas de Deus. Mas não podemos esquecer que o cumprimento dessas promessas passa por um sim.
Nossa Senhora contemplou a ressurreição do seu filho, sim ou não? Mas nós não podemos esquecer que entre o sim da anunciação, Lucas no capítulo 1, e entre a contemplação da glória, a ressurreição do seu filho, o que aconteceu nesse meio termo, minha gente? Houve o quê? Houve um Calvário. Estava ali a cruz. Estava ali a cruz. A cruz toca a vida da Santíssima Virgem. A cruz se apresenta então ao Filho de Deus, que a abraça. E assim como eu estou aqui dizendo que há um chamado e uma promessa de Deus para você, e há uma glória reservada para cada um de nós, existe também uma cruz. E nós não podemos ter medo desta cruz. Nossa Senhora precisou reafirmar o seu sim no Calvário. Outro dia eu visitava uma pessoa querida que está enferma, uma enfermidade grave, e a medicina não tem mais o que fazer por ela. Lhe deu alguns poucos meses de vida. E ao visitar então esta pessoa, ela dizia para mim com a voz embargada, quase sem conseguir sair a voz. E ela dizia: irmã Maria Raquel, eu estou com medo. E eu dizia: medo de quê? A gente começa a entender algumas perguntas óbvias de Jesus no Evangelho, a partir da experiência que a gente vai vivendo. A gente entende que quando Jesus pergunta, não é porque Ele não sabe, é porque é a gente que precisa saber. E eu perguntei para esta pessoa: mas por que você está com medo? De certo modo é muito óbvio por que ela está com medo. Mas era preciso que ela verbalizasse. E eu disse: mas de que você tem medo? E essa pessoa disse: eu tenho medo do sofrimento. Eu tenho medo deste sofrimento impiedoso. Essa doença está avançando, eu não tenho como pará-la. Eu estou morrendo aos poucos e eu tenho medo do sofrimento. E naquele momento, nós começamos a rezar. E eu disse para essa pessoa aquilo que o Senhor colocava no meu coração: enquanto você tiver medo dessa doença, ela não irá embora. Enquanto você tiver medo desse sofrimento, ele não vai passar. Nós precisamos, nesse momento de calvário, nesse momento de crise conjugal, nesse momento de crise no trabalho, nesse momento de crise no relacionamento, nesse momento de traição, de enfermidade, de desespero, nesse momento de caos, pelo qual todos nós passamos. Todos nós passamos. Você não é um privilegiado. Todos nós passamos. Mas nós não podemos ter medo. E aí nós podemos nos deparar com São Paulo nas suas cartas, em especial aos Romanos, mas em todas as suas cartas esse assunto é muito corrente. São Paulo vai nos exortar à esperança. Um homem que naufragou, um homem perseguido, um homem apedrejado, um homem aprisionado, um homem que sofreu de maneira terrível. Não só ele, mas como todos os seguidores de Cristo. Tem algum seguidor de Cristo aqui na minha frente? Levante a mão. São Paulo vai dizer: eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. E eu sei que eu não serei decepcionado. Romanos 5, a esperança, o que, minha gente? Ela não... Eu não sei o futuro, eu não sei os dias, eu não sei o amanhã desta pessoa que está sendo devorada por aquela enfermidade.
Mas uma coisa eu tenho certeza: aos olhos puramente humanos pode parecer que ela caminha para a morte, mas aos olhos da fé ela caminha para uma vida plena. Assim nos ensina a igreja, assim nos disse Santa Teresinha do Menino Jesus: eu não morro, eu entro na vida. Será apenas um piscar de olhos. Eu fecharei os meus olhos aqui nesta terra e abrirei na eternidade e contemplarei face a face o meu Deus. E aquela pessoa dizia para mim: irmã Maria Raquel, eu não vejo luz. Eu estou num túnel escuro e eu não vejo luz nenhuma. E eu falava para ela: interessante, porque as pessoas que passaram pela experiência de quase morte, já ouviram falar nisso? A pessoa foi dada por morta, mas de repente ela retornou de uma maneira que a medicina não consegue explicar. O que é que essas pessoas relatam? Elas dizem: eu vi uma luz. Nós tivemos uma irmã que quase foi. Cadê a irmã Maria Joana? Não. Eu estou dizendo que as pessoas que passam por uma experiência de quase morte, elas veem uma luz. Vem aqui. Vocês conhecem a irmã Maria Joana, né, gente? Preciso nem apresentar. A irmã Maria Joana foi na UTI. Era a nossa irmã Maria Celeste. Ela é mais do céu que da terra também. Uma santinha. Uma irmã que expia, uma irmã que sofre. Nossa Senhora, mas com alegria. Nós temos voto de expiação. Nós falávamos sobre isso hoje. Eu dizia, a parte do Instituto Hesed é sofrer. Santa Teresinha, a nossa mãe espiritual, nossa mestra espiritual, nossa baluarte, ela diz: a minha alegria é amar o sofrimento e eu sorrio mesmo lágrimas vertendo. Nós temos o voto de expiação, então o Senhor nos fez esse chamado muito especial. Nosso voto de expiação, em especial pelos sacerdotes, pelos jovens, pelas crianças. Então nós oferecemos tudo, os sacrifícios de cada dia, as contrariedades, para que as pessoas toquem a salvação. Bom, e a irmã Maria Joana então foi até a UTI, parecia ser a despedida. Talvez até seria, se fosse outra irmã, não fosse a irmã Maria Joana. Ela entrou naquela sala, naquela UTI. A irmã Maria Celeste completamente, estava em coma, não é? Estava em coma, entubada. Entubada, sem sinal, nada. Escura, parecia ser as últimas horas mesmo. Até que a irmã Maria Joana se aproxima dela e estabelece-se ali um monólogo. Irmã Maria Joana. Ela já estava parando algumas funções vitais lá dela. E disseram, vá visitar, que quem tiver que despedir, vá despedir. Então eu fui e fui narrando, né, tudo que a gente estava fazendo, tudo que estava acontecendo no mosteiro. Só que eu disse, ei, preste atenção. Se você vê uma luz no fim do túnel, você volte. Porque essa luz não é para você seguir agora, não. Você trate de voltar. E ela voltou. E a irmã Maria Joana. Mas irmã, vocês não têm fé, não é o céu que vocês querem tanto, mas é porque a gente tem que trabalhar mais um pouquinho aqui, gente. Tinha que dividir a cruz aqui mais um pouquinho. E foi muito bonito, a irmã Maria Joana falou desse jeito dela, céu. Se você viu uma luz, ei, não vá não, volte, viu? Vá no sentido contrário, não vá para a luz, volte. E a irmã Maria Joana começou a cantar uma música que ela gostava muito. E foi muito bonito que caiu uma lágrima. Caiu uma lágrima da irmã Maria Celeste. Caiu a lágrima e ela estava paradinha na posição e ela começou a inclinar para o lado que eu estava cantando. A luz, como eu falava.
Tem mais uma historinha para contar, né? Vocês querem saber, gente? Vai contar? O intestino já não funcionava. Isso estava gerando um problema sério. A irmã Maria Joana, mais um monólogo. Eu disse, ei, tô sabendo que não está funcionando mais suas coisas aí, né? Preste atenção, não se preocupe. Jesus resolveu, tá tudo pago. Bote essas enfermeiras para trabalhar durante a noite. Pode colocar. Aí ela conseguiu. Outro dia resolveu tudo. Deus lhe pague, Deus lhe pague. Brincadeiras à parte, toda a história ela foi real, mas pedi para ela contar tudo para falar desta luz, entendem? Então nós cristãos, nós jamais estamos então dentro de um túnel sem uma luz. Há sempre uma luz para nós, ainda que a nossa experiência seja essa. Há sempre uma luz para nós. Como falávamos hoje pela manhã, essa luz do Espírito, essa luz então que nos traz a esperança. Há sempre uma saída, há sempre uma solução. Eu posso até demorar a ver o cumprimento das promessas de Deus, mas eu sei que eu verei. Se Deus me fez uma promessa, crê e será salvo, tu e a tua família, eu creio nisso. E por mais terrível que seja a situação, eu sei que eu verei o cumprimento da promessa de Deus, sim ou não? Vamos entender o que é a esperança? O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1817, nos diz o seguinte: a esperança é a virtude pela qual nós desejamos o reino dos céus e a vida eterna como nossa felicidade, colocando toda a nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não nas nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Hebreus 10. Conservemos firmemente a esperança, pois aquele que fez a promessa é fiel. Eu creio, porque Ele é fiel. Qual a promessa que Deus fez no livro das promessas de Deus e que Ele deixou de cumprir? Quais as promessas que Deus fez? Algumas ainda estão na fase de cumprimento, mas Deus não voltou atrás em nenhuma das suas promessas. Ele cumpriu todas, minha gente. O Senhor cumpriu todas as suas promessas. Ele prometeu que ressuscitaria, Ele ressuscitou. Ele prometeu que enviaria o Paráclito, Ele enviou. Ele prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. E nós estamos de pé até hoje, há mais de 2000 anos, contra tudo e contra todos, porque Ele é o Senhor. Nem o maior império que já existiu, nem as muitas heresias, nem os cismas, nada conseguiu destruir a igreja, porque há uma promessa. O Senhor disse: as portas do inferno não prevalecerão. E nós temos um novo Papa, nós temos o vigário de Cristo, o sucessor de Pedro, que no seu primeiro discurso ele disse algo que nos marcou profundamente. Ele disse o que, minha gente? Ele disse: o mal não prevalecerá. Essa promessa é para a igreja. Essa promessa é para a igreja, a esposa de Cristo. Essa promessa é para cada um de nós que somos igreja. Essa promessa é para nós, para as nossas famílias. Uma luz já está acesa dentro da sua casa, porque aqui está diante de mim homens e mulheres de oração. Então, uma luz já se acendeu nesta casa e a escuridão está sendo dissipada.
Mas entendam, nós precisamos aprender a esperar no Senhor. E o que significa essa espera? Eu dava o exemplo hoje pela manhã da mulher que traz em seu ventre uma vida. Que grande graça, que dom. Mas esta mulher vai precisar de muita paciência. Serão 9 meses. Serão 9 meses. É fácil, mamães? É fácil, sim ou não? Enjoo, angústias, fica tudo descontrolado, né? Dificuldades, alguns medos. Mas enquanto você espera, o que é que está acontecendo? Um filho está se desenvolvendo. Um filho está crescendo. Apenas um filho? Não. Uma mãe está se desenvolvendo. É ou não é verdade? Uma mãe está crescendo também. Porque os tempos de espera são tempos riquíssimos. Os tempos de espera são tempos preciosíssimos. Por isso que é tão triste quando, por exemplo, um homem e uma mulher que se encontram e começam um relacionamento, não são capazes de esperar. Esperar a hora, porque há um tempo para cada coisa. Quando atropelam os planos de Deus, aquilo que já é difícil se torna muito pior. Pode até ser que dê certo, mas será muito mais difícil. E qual a grande tentação nesta hora? Livrar-se da dor. Outro dia visitava também uma pessoa enferma e diante daquela posição, diante daquele diagnóstico onde mais uma vez a medicina disse não haver cura e deu apenas alguns meses de vida, o que é que aconteceu? Apareceram outras possíveis saídas e soluções. As falsas doutrinas. A mãe daquele filho enfermo se desesperou e disse: filho, encontrei um lugar onde lá fazem determinado procedimento. É espiritual. E se você fizer isso, se você for lá comigo, a pessoa me disse que você terá longos anos de vida. Essa mãe começou a buscar aonde, gente? No ocultismo. Desesperada. Desesperada, querendo encontrar uma solução, querendo salvar o filho. Aqui está o perigo. Quando nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, quando nós queremos então a solução primeira, a solução mais fácil, quantas pessoas estão hoje numa situação terrível de sofrimento, porque procuraram em lugares errados. É permanecer fiel na hora da prova. É permanecer fiel à palavra do Senhor. Eu gosto muito da história. Eu gosto muito da história do cerco de Jericó, quando o povo então de Israel vence aquela dificuldade através daquelas 7 dias, dando voltas naquelas muralhas. No último dia, 7 voltas. Aquilo fala ao meu coração sempre dos 7 sacramentos. Ou quando o sírio Naamã, para ser curado, o profeta Eliseu então diz: vá até o rio e banhe-se 7 vezes. Para mim é mais uma vez os 7 sacramentos. Nós temos tudo que nós precisamos dentro da nossa igreja. Nós não precisamos buscar fora, porque dentro da igreja nós temos tudo aquilo que nós precisamos. E nós precisamos então permanecer, ser fiel à palavra. Espiritualmente, o sacramento, o batismo, eucaristia, crisma, unção dos enfermos, sacramentos de cura, sacramentos que nos nutrem, sacramentos que nos fazem nascer como filhos de Deus. Nós não precisamos buscar fora. Então cuidado.
E se por acaso em algum momento você buscou essa solução fácil, busque o sacramento da confissão. Porque de que vale? De que vale ganhar o mundo inteiro se nós viermos a perder a nossa alma? De que vale ser curado para esta terra se nós não formos curados para o céu? Não é verdade? Então decidi continuar esperando no Senhor, ainda que demore. Eu sei em quem eu coloquei a minha fé, eu sei em quem eu coloquei a minha confiança, e eu sei que eu não serei decepcionado. Vamos dizer isso em forma de música? Não há confusão que dure para sempre. Eu sei em quem eu acredito, sentado mesmo, mas proclama isso. Não há confusão que dure para sempre. Eu sei em quem eu acredito. Eu convido você a proclamar esta confiança no Senhor. Não há confusão que dure para sempre. Eu sei em quem acredito. Minha esperança não será decepcionada. Tu disseste, se queres agradar, confia em mim. Se queres agradar-me mais, confia mais, imensamente mais. Confia mais, imensamente mais. Confia. As almas que confiam em ti serão recompensadas por ti. Sagrado coração de Jesus, eu confio em ti. As almas que confiam em ti serão recompensadas por ti. Sagrado coração de Jesus, eu confio em ti. E na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 3, o apóstolo diz assim, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. De fato, vai chegar um tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina e se cercarão de mestres conforme seus desejos. Quando sentem coceira no ouvido e desviando o ouvido da verdade, voltam para as fábulas. Entenderam isso aqui? Eu vou repetir. Vai chegar um tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina e se cercarão de mestres conforme seus desejos. Quando sentem coceira no ouvido, correm atrás de novidades. Não é a fé de sempre, são novidades. Não aquela novidade do Espírito não, mas obras humanas. E desviando o ouvido da verdade, voltam para as fábulas. Tu, porém, vigia em tudo, suporta as provações, faze a obra de um evangelizador, desempenha bem o teu ministério. Tu, porém, vigia em tudo, suporta as provações, faze a obra de um evangelizador, desempenha bem o teu ministério. Jesus já tinha dado o seu sim ao Pai. A palavra vai dizer, ele foi obediente, e obediente até a morte, morte de cruz. E quando Jesus, num dado momento, anuncia aos seus apóstolos que passará pela cruz, porque enquanto eles estão no Monte da Transfiguração, no Tabor, está tudo muito bem, meu povo. Jesus faz resplandecer sobre eles a glória. Mestre, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. É bom ou não estarmos aqui na Canção Nova, sim ou não? É bom estarmos aqui. Mas a realidade é que nós vamos precisar voltar para o nosso campo de missão. Nós vamos precisar voltar para os nossos campos de batalha. Inclusive, Deus te trouxe aqui porque está te preparando.
E Deus não prepara à toa, tá certo? Mas não se preocupe não. Porque quando a batalha é grande, a vitória é maior ainda. Então, tem batalha, tem vitória, tem festa, tem alegria. É muito bom estar no Tabor. Mas quando Jesus, depois, diante daqueles mesmos, ele vai dizer que vai passar pela cruz, que vai sofrer, que será traído, que será morto. O que é que o príncipe dos apóstolos então vai dizer? Pedro vai dizer: não, Senhor, que não te aconteça essas tais coisas, não. Mas Jesus vai dizer: afasta-te, Satanás, vai para trás. Tu não falas conforme as palavras de Deus, vai para trás. Acaso não devo eu beber do cálice que me foi preparado? O filho de Maria, o discípulo de Jesus, ele não foge da cruz. A cruz se apresentou e nós precisamos, como Nossa Senhora, proclamar outra vez este sim. Quando eu dei o meu sim a Deus, eu acredito que quantos também de vocês aqui na vida matrimonial, é lindo a família, não é verdade? Mas é fácil, gente. É lindo a vida consagrada, não é verdade? Mas é fácil? Não é. É uma vida feliz? É, mas não é uma vida fácil. E graças a Deus que Deus foi me revelando só aos poucos, porque eu acho que se Ele tivesse revelado tudo lá no início, eu acredito que com vocês da mesma maneira, a gente não tinha nem pedido a parada para o ônibus. Ele vai revelando aos poucos, na medida que a gente consegue, que a gente suporta, não é assim? Mas o importante é não voltar atrás neste sim. Depois do primeiro sim, a vida é este apelo, esse chamado constante a repetir, a dar este sim, e nós não podemos voltar atrás. Nossa Senhora é a mulher do sim. Se nós não sustentarmos esse sim até as últimas consequências, nós não veremos o cumprimento da promessa. E quantas pessoas não viram e não verão, porque não foram até o fim. Eu me lembro de um sacerdote no retiro que nós pregávamos. E sempre que um jovem entrava em crise e decidia ir embora no meio do retiro, ele dizia a mesma coisa. Ele chamava o jovem e dizia: filho, se você quiser ir embora, você pode ir. As portas estão abertas. Essas mesmas portas que estavam abertas para te acolher, estão abertas para te deixar ir. Mas saiba, se você passar por aquela porta, você nunca saberá o que poderia ter acontecido se você tivesse permanecido. Nunca saberá o que teria acontecido na sua vida se você tivesse sustentado esse sim até o final. Judas não sustentou o sim e foi terrível. Conseguem compreender isso aqui? Porque Judas tinha um outro plano. Judas tinha um plano dele, um plano pessoal, um plano próprio. Meus queridos, o sonho que nós vivemos é o sonho de Deus para as nossas vidas. O plano é o plano de Deus para as nossas vidas. E aqui nós precisamos deixar esse espaço livre, então, para que a providência haja e manifeste. Na certeza de que esses sonhos de Deus são sempre muito maiores. Quantas vezes nós cantamos isso? O teu sonho, Senhor, é muito maior que o meu. Diz alguns santos, meditando sobre a vida de Nossa Senhora, que tudo o que ela queria era ser escrava da mãe do Salvador. Como filha de Israel, como aquela que era consciente das promessas de Deus, ela sabia e ela esperava pelo Messias. E o desejo do coração dela era servir a mãe do Salvador. Que não passava pela mente de Nossa Senhora ser ela a mãe do Salvador.
Os sonhos de Deus são sempre melhores que os nossos. Deus ainda vai te surpreender muito. Não desanime. Não tenha medo. Quando a irmã Lúcia de Fátima, triste, diz então para Nossa Senhora: Francisco e Jacinta vão para o céu logo e eu vou ficar aqui sozinha. E Nossa Senhora diz o quê? Não desanime. Eu nunca te deixarei só. O meu imaculado coração será sempre o teu refúgio. E se nós citássemos aqui Guadalupe, Medjugorje, a Rua do Baque, a Medalha Milagrosa, se nós citássemos aqui tantas e tantas aparições de Nossa Senhora, nós iríamos encontrar em cada uma delas esta palavra: eu nunca te deixarei só. O meu imaculado coração será o teu refúgio. Se levamos Nossa Senhora para a nossa vida, se assim como o discípulo amado, introduzimos Nossa Senhora na intimidade da nossa casa e dos nossos corações, assim como o discípulo amado, nós estaremos de pé com ela então junto à cruz, na cruz das nossas vidas, aquela cruz que nos purifica, nos santifica e nos leva ao céu. Vamos proclamar isso? Teu sonho, Senhor, é muito melhor que o meu. O teu plano é maior. Fica de pé um instante. E vamos proclamar isso juntos. Põe a mão no teu coração. Eu não sei qual é o sim que Deus está te pedindo. Eu lutei 3 anos com Deus, mas quando eu segurei na mão de Nossa Senhora, eu consegui dar aquele sim a Deus. Eu queria convidar você a segurar na mão de Nossa Senhora e dar este sim. Talvez seja o perdão que você está retendo. Talvez seja uma mágoa que você está guardando no coração, não liberou esse perdão ainda. Talvez seja esse sim que exige de você renúncia ao pecado, romper com esse adultério, romper com esse contato de uma vez por todas, antes que seja tarde demais. Talvez seja um chamado, mesmo a vida consagrada ao sacerdócio, a vida religiosa, missionária, quem sabe a comunidade Canção Nova, quem sabe ao Instituto Hesed. Segure na mão de Nossa Senhora e deixe que o Espírito Santo te impulsione a viver o sonho de Deus. Talvez você tenha tanto medo de dizer sim neste matrimônio, medo de dizer sim a Deus e constituir a sua família. Segura na mão de Nossa Senhora e reza assim: teu sonho é maior que o meu, teu plano é melhor que o meu. Vou me entregar, vou confiar. Teu sonho é maior que o meu, teu plano é melhor que o meu. Vou me entregar, vou confiar. Mais uma vez, teu sonho é maior que o meu. Teu plano é melhor que o meu. Vou me entregar, vou confiar. Teu sonho é maior que o meu. Teu plano é melhor que o meu. Vou me entregar, vou confiar. É o som da tua voz que diz: vem, levanta, levanta e vem, desperta, desperta e vem viver o novo que eu farei em ti. Levanta e vem, desperta
Desperta. Desperta e vem viver o novo que eu farei em ti. Levanta e vem. Desperta e vem viver o novo que eu farei em ti. Mesmo sendo tão fraco. Sei, sou tão fraco, tantas vezes penso em desistir, mas não posso negar tua voz, mas não posso negar teu amor que diz vem, levanta e vem, desperta e vem viver o novo que eu farei em ti. Levanta e vem, desperta e vem viver o novo que eu farei em ti. E deixa essa esperança brotar no teu coração. Deixa essa esperança brotar no teu coração. O Papa Francisco, na bula em que ele proclamava o ano jubilar, ele dizia: a esperança encontra na Mãe de Deus a sua testemunha mais elevada. Nela vemos como a esperança não seja um efêmero otimismo, mas um dom de graça no realismo da vida. A esperança cristã não é um pensamento positivo. Não. Pensa positivo que vai dar certo. É assim, gente? Não. Não é um pensamento positivo. Não é um efêmero otimismo. Não. É muito mais do que isso. Ele está dizendo, é um dom de graça no realismo da vida. É a certeza de que aquele que prometeu cumprirá as suas promessas. Ele vai dizer ainda, como todas as mães, cada vez que olhava para o filho, a Virgem Maria pensava no seu futuro e certamente no coração trazia gravadas aquelas palavras que Simeão lhe dirigia no templo. Este menino está aqui para a queda e ressurgimento de muitos em Israel e para ser sinal de contradição. Uma espada, Maria, transpassará a tua alma. Aos pés da cruz, enquanto via Jesus inocente sofrer e morrer, embora atravessada por terrível angústia, ela repetia o seu sim, sem perder a esperança e a confiança no Senhor. Desta forma, cooperava em nosso favor no cumprimento do que dissera o seu filho, ao anunciar que teria que sofrer, mas ressuscitaria depois de 3 dias. E no parto daquela dor oferecida por amor no Calvário, tornava-se nossa mãe, mãe da esperança. Finaliza ele, não é por acaso que a piedade popular continua a invocar a Virgem Santa como Stella Maris, estrela do mar. Um título expressivo da esperança segura de que nas tempestades, nas tempestuosas vicissitudes da vida, a Mãe de Deus vem em nosso auxílio, apoia-nos e convida-nos a ter fé e a continuar a esperar. Nossa Senhora é invocada como a estrela do mar. Quando o navio está em alto mar, numa escuridão completa, como que ele se deixa guiar? Através daquele farol, não é verdade? Nossa Senhora é este farol, Nossa Senhora é a estrela do mar, Nossa Senhora é esta luz, no meio dessa escuridão deste mundo. É ela que deseja nos orientar, nos tomar pela mão e nos levar ao sim. Meus queridos, no mundo marcado por tanta infidelidade, permaneçamos. Quem permanecer será salvo, quem permanecer até o fim. A paciência tudo alcança. Teresa d'Ávila vai dizer mais: não adianta apenas começar bem, é preciso terminar bem. Vamos até o fim, porque há uma recompensa eterna para nós. Vale a pena, vale a pena. Eu dizia para vocês, foram 3 anos de luta com Deus, mas quando eu segurei na mão de Nossa Senhora, aquele sim então aconteceu, e é por meio dela que este sim, ele acontece até hoje, um sim que precisa ser renovado a cada dia.
Se você está com seu esposo, sua esposa, se segura na mão dele e dela. Renova este sim a cada dia. Vocês sabem do que eu estou falando. Se ele e ela não está aqui, mas reza por ele e por ela agora. Sustenta este sim. Você que está ainda perguntando ao Senhor: Senhor, o que queres de mim? Jovem, pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Como São Francisco de Assis, e ele te responderá. Ainda hoje alguém me dizia: um povo, um rebanho que tem um Papa Leão, precisa ser um rebanho corajoso no Senhor. Um povo que tem um Papa, que toma por nome o nome de Leão, precisa ser corajoso no Senhor. Os tempos não são fáceis, mas são os nossos tempos. Os tempos que Deus escolheu para que cada um de nós então brilhássemos, como Ele diz na palavra: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós deveis brilhar como astros no universo, neste mundo envolto em dessa escuridão. Minha casa está um caos. É aí onde você deve brilhar. A minha comunidade está um caos. É aí onde o seu testemunho de santidade deve acontecer. Somos chamados a ser fermento na massa. Deus nos prometeu felicidade. Não nos prometeu o quê, gente? Facilidade. Ele disse o quê? Se quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me... Eu sou capaz de sorrir mesmo lágrimas vertendo. Eu quero finalizar com vocês. O nosso tempo é tão rápido, já acabou. Mas com aquele poema tão belo de um doutor da igreja, São Bernardo. Ele escreveu assim: nos perigos, nas angústias, na dúvida, pensa em Maria. Invoca Maria. Maria. Ela não te deixará naufragar. Ela não deixará a sua família se perder. Nos voltando para a Santíssima Virgem, vamos concluir assim, com este escrito de São Bernardo que a nossa Madre Kelly musicou. Nos perigos, nas angústias, na dúvida, pensa em Maria. Nos perigos, nas angústias, na dúvida, pensa em Maria, invoca Maria, Maria. Nos perigos, nas angústias, na dúvida, pensa em Maria, invoca Maria, Maria. Suplica agora, voltando para ela, esta graça tão especial. Sim, ó Mãe Santíssima, conduz cada um dos teus filhos a este sim, ao sacrifício da própria vida. Porque se o grão de trigo não morrer, ele ficará só. Que nós possamos ser homens e mulheres do sacrifício. Homens e mulheres desse sim até as últimas consequências. Nos perigos, nas angústias, na dúvida, pensa nela. Nos perigos, nas angústias, na dúvida, pensa em Maria, invoca Maria, Maria. Para finalizar, nos perigos, nas angústias, na dúvida, pensa em Maria, invoca Maria, Maria. Se a suplicares, não te desesperarás. Se a consultares, não errarás o caminho. Se ela te proteger, nada temerás. Nos perigos, nas angústias, na dúvida, pensa em Maria, invoca Maria.